Este estudo se propõe a trazer uma visão mais profunda sobre o sentimento gratidão e seu significado, apresentando um foco diferente daquele que nos é familiar. Diz-nos Joana de Ângeles em seu livro Psicologia da Gratidão que este sentimento deve ser vivenciado em todos os momentos de nossas vidas, mantendo-o como roteiro para a elevação dos valores morais e emocionais. É fundamental para a manutenção da saúde integral dos seres humanos. A gratidão é uma bênção. Quando pensamos em gratidão, sempre vem ao pensamento retribuição. Fazer-se credor de um bem e necessitar retribuir. Fazer um bem ao outro que nos proporcionou algo, seja prazer, seja algum bem material. É impulso imediato do nosso ser, pois que nos sentimos devendo a outrem por termos sido agraciados com algo. Neste caso, é a manifestação do ego ainda muito presente em nós. Não obstante ser a presença do reconhecimento no nosso íntimo, salutar e importante, ainda é uma expressão da necessidade de oferecer algo em troca, um presente que não pode ser recebido sem compensação para aquele que o oferece. É a preservação de emoções retributivas. Não podemos ficar devendo ao outro. É uma expressão da oferta que não pode ficar a dever. Este tipo de comportamento representa a permanência ainda em nós da imaturidade emocional. É importante que saibamos lidar de forma saudável com esse sentimento, porque, mesmo que venhamos a alcançar uma nova dimensão do que representa o sentimento gratidão em nossas vidas, pessoas com quem experienciamos essa jornada terrena podem não ter alcançado essa graça. Essas ainda estarão vivenciando a percepção de que deveriam receber algo como compensação pelo que ofereceram. Nesses casos, também a gratidão deverá estar presente para que sejamos afáveis e compreensivos. A gratidão aqui está na percepção de nós já termos alcançado a condição de perceber o nosso processo de amadurecimento emocional. Como podemos manifestar a nossa gratidão não nos envolvendo com manifestá-la de forma retributiva? Joana de Ângeles sugere expressarmos-nos com um sorriso ou uma palavra, com uma expressão facial em silêncio ou numa canção oracional. Com o bem que esparce, é sempre feliz, vivendo pleno. Reflexão sobre esse tema. Canção dos homens. Quando uma mulher de certa tribo da África sabe que está grávida, segue para a selva com outras mulheres e juntas rezam e meditam até que aparece a canção da criança. Quando nasce a criança, a comunidade se junta e lhe canta a sua canção. Logo, quando a criança começa a sua educação, o povo se junta e lhe cantam sua canção. Quando se torna adulta, a gente se junta novamente e canta. Quando chega o momento de seu casamento, a pessoa escuta sua canção. Finalmente, quando sua alma está para ir-se deste mundo, a família e amigos aproximam-se igual, como em seu nascimento, cantam a sua canção para acompanhá-lo na viagem. Nesta tribo na África, há outra ocasião na qual os homens cantam a canção. Se em algum momento da vida a pessoa comete um crime ou um ato social aberrante, o levam até o centro do povoado e a gente da comunidade forma um círculo ao seu redor. Então lhe cantam a sua canção. A tribo reconhece que a correção para as condutas antissociais não é o castigo, é o amor e a lembrança de sua verdadeira identidade. Quando reconhecemos nossa própria canção, já não temos desejos nem necessidade de prejudicar ninguém. Teus amigos conhecem a tua canção e a cantam quando a esqueces. Aqueles que te amam não podem ser enganados pelos erros que cometes ou as escuras imagens que mostras aos demais. Eles recordam tua beleza quando te sentes feio, tua totalidade quando estás quebrado, tua inocência quando te sentes culpado e teu propósito quando estás confuso. Texto de Toba Fanem. O significado da gratidão. Na sua origem, gratidão significa graça, agradável. Podemos interpretar assim: sentir-se de forma agradável por tudo que se recebe ou nos é concedido. Joana de Ângeles enfatiza que o conhecer e perceber a importância da gratidão na vida de um ser
impulsiona-o a emoções nobres, vivenciando o grato sentimento de uma plenitude espiritual. Ao longo de nossas vidas, desde a fecundação, somos agraciados com favores proporcionados pela natureza, sem que tenhamos de fazer algo para recebê-los. Isso nos impulsiona a crer não ser necessária uma ação de nossa parte para merecê-los, pelo menos por uma boa parcela de tempo. Leva-nos a um sentimento egoísta usufruir de benesses sem consciência de responsabilidades por essas graças recebidas. Na medida em que a vida nos impulsiona a um sentimento mais nobre, abrindo porta ao amor, ainda que incipiente, este começa a se expressar na forma de bondade, de gentileza para com as outras pessoas, outros seres. É o despertamento para o sentimento de gratidão. Ainda que com o impulso de retribuir, tem valor inestimável para a nossa evolução. É o iniciar do processo de despertamento para a verdadeira gratidão que virá a ser a emoção espontânea do agradecer a tudo e a todos pelo que nos ocorre no decorrer da vida, não só como almas em corpos físicos, principalmente como espíritos que somos eternos. Virá a ser algo grandioso, percepção que a maioria de nós ainda não está preparada para compreender e alcançar seu significado. Vale ainda lembrar as palavras de Joana de Ângeles. Claro está, portanto, que a gratidão, para ser legítima, exige que haja no íntimo da criatura esse encanto pela vida, o doce enlevo que a torna preciosa em qualquer condição que se manifeste, que se compreenda a magia do existir, percebendo-se as dádivas que se multiplicam em incontáveis expressões de intercâmbio. É indispensável deixar-se triturar pelas ocorrências e superá-las mediante a autoestima e o autorreconhecimento. Lembro aqui o título de um texto do teólogo, poeta e cronista Rubem Alves: Ostra feliz não faz pérolas. Manifestar a gratidão em qualquer circunstância, seja pelo bem que se recebeu, pela oportunidade de se ter podido ser útil, pelo que ainda não foi possível realizar, mas proporciona aprendizado, pelas falhas, pois que nos fazem refletir e buscar paciência, tolerância, compreensão. É a consciência da importância de toda e qualquer experiência em nossas vidas, expor-se à vivência da jornada terrena com humildade. A vida e a gratidão. Há uma história interessante que Joana de Ângeles conta em seu livro. Um elefante em um circo começou a ter atitudes agressivas, colocando em risco a vida de seu tratador. Viera a ser condenado a morrer, decidindo-se por ocorrer frente ao público, buscando-se maior número de espectadores. No dia, alguém se apresentou e dispôs-se a entrar na jaula e tentar acalmar o elefante. Cuidou-se, então, das questões legais que levariam à isenção de responsabilidade por parte dos representantes do circo, e o homem foi levado à jaula para o encontro com o elefante. Tal visitante começou a falar baixinho, palavras não reconhecíveis pelas outras pessoas, soando em tom melódico. O animal foi se acalmando, deixou de se balançar e seus olhos retomaram a expressão habitual. O visitante saiu calmamente da jaula e explicou: Bozo não é mau. Ele estava apenas com saudades do Hindustani, o idioma no qual foi amestrado após nascer. Tratando-se de um elefante hindu, ele estava com saudade da sua terra, da língua materna, e acalmou-se, tendo sua paz restituída. Tal visitante foi reconhecido depois pelo proprietário do circo. Era conhecido como inesquecível amigo dos animais e escrevera inúmeras histórias sobre eles, traduzidas em muitos idiomas. Ele mostrara-se agradecido ao animal saudoso e devolveu-lhe a vida. O elefante mostrou-se agradecido ao ouvir a música no idioma a que estava acostumado e expressou sua gratidão, recuperando a calma. A consciência da gratidão. No nível ainda do não entendimento das razões de estarmos vivenciando uma experiência de dificuldades, de desentendimentos, condições insalubres, estes aparentemente são só obstáculos a serem transpostos e, na maior parte das vezes, à custa de dores e sofrimentos. No entanto, quando começamos a perceber o quanto temos a nosso favor nessa jornada terrena, a tomar consciência do quanto temos de oportunidades que nos trazem alegrias, bem-estar, realizações nobres, passamos a identificar experiências pelas quais deveremos ser gratos. São pequenas ou mesmo grandes coisas.
A própria vida física é algo pelo qual devemos ser profundamente gratos. Oportunidades de vivenciar aprendizados, conhecimentos que nos levam a melhor refletir sobre nós mesmos, nosso processo evolutivo. Propicia a nós buscar virtudes que virão a fazer brilhar a nossa verdadeira essência, o nosso eu verdadeiro, o espírito. O corpo físico que vem a sofrer as ações das intempéries desgasta-se ao longo da jornada terrena, desgastes esses inerentes a qualquer matéria física, efêmera e impermanente. Este corpo é só um instrumento de que nos valemos para sedimentar aprendizados, experienciar valores adquiridos, exercitar provas. Sejamos gratos por tê-lo conosco, abrigando-nos temporariamente a nós espíritos, para que venhamos a galgar novos páramos em direção à luz. Sejamos gratos por tudo que promove a nós oportunidades de elevação moral. Mesmo que por vezes venhamos a nos perder pelo caminho, novas oportunidades surgem, novas frentes de vivências e despertares. Sejamos gratos, pois podemos recomeçar ou até mesmo retomarmos de algum ponto nosso processo evolutivo, algo ou alguém toca a nossa sensibilidade e nos faz despertar e abrir nossos olhos para novos horizontes. Sejamos gratos por nos percebermos não mais um ser individualista e sim um ser plural. É quando um de nós não mais se percebe como eu, percebe-se em todos os seres. É quando vê um mundo em que estamos juntos, aprendemos juntos, alegrando-nos juntos e só sendo felizes se o formos todos nós. Aqui mais uma vez vale lembrar uma pequena história. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo e, quando terminou seu trabalho, teve que esperar pelo transporte que o levaria até o aeroporto de volta para a casa. Sobrava muito tempo. Propôs uma brincadeira para as crianças que achou ser inofensiva. Comprou uma porção de doces e guloseimas na cidade, colocou tudo num cesto bem bonito, com laço de fita, e deixou o cesto debaixo de uma árvore. Chamou as crianças e combinou que, quando ele dissesse já, elas deveriam sair correndo até o cesto e, a que chegasse primeiro, ganharia todos os doces que estavam lá dentro. As crianças se posicionaram na linha demarcatória que ele desenhou no chão e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse já, instantaneamente todas as crianças se deram as mãos e saíram correndo em direção à árvore com o cesto. Chegando lá, começaram a distribuir os doces entre si e comeram felizes. O antropólogo foi ao encontro delas e perguntou por que elas tinham ido todas juntas se uma só poderia ficar com tudo que havia no cesto e, assim, ganhar muito mais doces. Elas simplesmente responderam: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Ele se surpreendeu com a sua falta de percepção. Meses e meses trabalhando nisso, estudando a tribo, e ainda não havia compreendido de verdade a essência daquele povo. Ou jamais teria proposto a competição, certo? Ubuntu significa sou o que sou pelo que somos. O significado, então, da filosofia Ubuntu. Ubuntu, em contexto africano, isso sugere que o indivíduo se caracteriza pela humanidade com seus semelhantes e através da veneração aos seus ancestrais. Assim, aqueles que compartilham do princípio do Ubuntu no decorrer de suas vidas continuarão em união com os vivos após a sua morte. O milagre da gratidão. O ter consciência de precisarmos ser gratos por toda e qualquer experiência, mas ainda internalizarmos esse sentimento de gratidão por tudo que nos ocorre, é a própria expressão de já estarmos galgando novos caminhos em direção à plenitude espiritual, ainda que sejam os primeiros passos. De início, esse despertamento far-se-á por um exercício diuturno e disciplinado, consciente e determinado. A partir de certo momento, dar-se-á por continuidade, espontânea, por já fazer parte do nosso ser, que fará desse despertamento um proceder prazeroso. A gratidão já terá tomado o seu lugar em nosso íntimo. Importante trazermos aqui a referência que faz o livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação.
Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Diante desse registro, precisamos ter um olhar diferente sobre nossas dificuldades, mesmo experiências dolorosas, físicas, emocionais e espirituais. São oportunidades que nos favorecem mudar nossa forma de encarar a própria vida. A expiação é a maneira pela qual exercitaremos as nossas correções morais. É imprescindível no nosso processo evolutivo. Traz dores, dificuldades na nossa vivência, é verdade. Mas não evoluiríamos se não nos exercitássemos, colocando-nos à prova quanto a aprendizados já adquiridos no passado, recente ou de épocas remotas. Diz ainda Joana de Ângeles: agradecer o bem que se frui, assim como o mal que não aconteceu ainda e, particularmente, quando suceda, fazer o mesmo, tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual, conforme programado pela lei de causa e efeito. Uma das razões fundamentais para que a gratidão se expresse é o estímulo propiciado pela humildade que faz se compreenda quando se recebe, desde o ar que se respira gratuitamente aos nobres fenômenos automáticos do organismo, preservadores da existência. Creio que vale lembrar uma das histórias na vida de Chico Xavier. Um amigo, conversando com ele, dizia que não entendia bem algumas coisas que ocorriam. Sempre se dedicava ao trabalho no centro que frequentava, empenhava-se nas obras de caridade, trabalho espiritual, procurava fazer sempre o bem e, mesmo assim, sua saúde estava sempre frágil, não conseguia ter uma vida financeira equilibrada, sua família, por vezes, se encontrava em dificuldades. Por outro lado, observava seu vizinho, que estava sempre a aproveitar a vida, tinha uma ótima casa, carro do ano e coisas assim. Não tinha projetos de ajuda aos necessitados, muito pelo contrário. Ele queria entender a razão de tudo isso. Chico, muito calmamente, comentou que eles deveriam ser gratos a Deus por tudo isso, pois eles, o Chico e o amigo, já estavam colhendo os frutos da semeadura, mas o vizinho ainda só estava plantando. Muitas vezes nós encaramos nossas dificuldades físicas, emocionais, financeiras, como fatores negativos em nossas vidas. Acreditamos até, por vezes, que estamos sendo penalizados por nossa maneira de pensar e de agir. Procuremos não desqualificar nossas dores e obstáculos que a vida nos apresenta. São oportunidades preciosas de aprendizado. Deveremos nos recolher e meditar sobre o que precisamos perceber nesses momentos que nos possa proporcionar valiosos ensinamentos sobre como estamos conduzindo nossas vidas. O recolhimento muitas vezes é necessário para que tenhamos condições de nos observar melhor com a nossa sabedoria interior. Sermos gratos, inclusive pelos insucessos, não pode fazer-nos crer que o sofrimento é necessário, pois que sofrimento representa a não aceitação pela dor ou pela experiência decorrente desta, como fator de promoção do aprendizado e elevação espiritual. Se acolhêssemos o entendimento de que o sofrimento é necessário, correríamos o risco de buscar a autoflagelação, a eleição pessoal pelo sofrimento. Diz-nos ainda Joana de Ângeles: a gratidão pelos insucessos aparentes constitui o reconhecimento por entender-se que fazem parte da aprendizagem e a sua ocorrência em forma de dissabores, de padecimentos morais consequentes à traição, à calúnia, ao abandono a que se vai relegado por antigos afetos. Tem razão de ser. Melhor, pois, sofrê-los, vivenciá-los com resignação quando se apresentam, do que ignorá-los, envolvê-los em máscaras ou postergá-los. A humildade, a misericórdia e o amor proporcionam a conscientização da fragilidade moral ou psicológica daquele que venha a impedir-nos de alcançar um objetivo, agredir-nos ou ofender. A tranquilidade que nos envolve em qualquer dessas circunstâncias preenche todos os espaços íntimos do nosso ser. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sol que me aquece, pela luz que ilumina os meus sonhos, pelo mar que dá beleza ao horizonte, pelo lar que me acolhe, pelo amor que me envolve, pelos amigos que me amam, por aqueles que me ensinam, por aqueles a quem posso ajudar, por todos que posso amar. Agradeço pela vida, pela oportunidade de existir, pela possibilidade de sentir e de me emocionar ao ver uma criança, ao olhar um sorriso aberto e sincero,
ao receber um abraço fraterno, ao sentir um beijo materno, ao acolher um filho nos braços, ao enxugar uma lágrima com os lábios, ao perceber e reconhecer a importância de viver, de poder exercitar todo o amor que Deus me oferece a cada momento, por toda a eternidade. Agradeço, Senhor, pela vida que existe em mim.